Fala aí galera, tudo bem? Meu nome é Lucas Fernandes, eu sou acadêmico de medicina do 6º ano. Hoje estou aqui no SG Cardio. Nós estamos com um projeto de começar a fazer umas videoaulas curtas, com os temas importantes, relevantes, não só nas provas, seja elas de residência ou provas acadêmicas, mas também importantes na vida do médico, seja dentro ou fora do hospital. E para dar o pontapé nesse projeto, a gente decidiu por começar com uma aula de ressuscitação cardiopulmonar e parada cardiorrespiratória. Outros temas vão ser sugeridos, a gente botar caixas de sugestão no Instagram. Qualquer dúvida sobre a aula, vocês podem mandar perguntas no direct. A gente vai abrir caixas de perguntas também. Então, a gente vai começar aqui, são aulas curtas. O projeto é tentar aulas mensais e, na medida do possível, até semanais, de acordo também com os pedidos da galera. Essa aula a gente estruturou em 4 tópicos: diagnóstico, ritmos de PCR, BLS, ACLS e as nossas referências que a gente usou para fazer o trabalho. Aqui só mostrando a relevância da importância, da PCR, algo realmente do cotidiano. Aqui foi um caso lá na Eurocopa, em que um jogador, o Eriksen da Dinamarca, teve uma parada cardiorrespiratória, e muito se criticou na época do tempo que demorou para se chegar a suporte, mostrando que muitas vezes os socorristas estão despreparados ou sem os materiais necessários. Então, isso só mostra a relevância do tema, Aqui, como fazer o diagnóstico da parada cardiorrespiratória. Então, se baseia principalmente em 6 tópicos: paciente inconsciente, em apneia ou gasping, Gasping é uma ventilação anormal. O paciente, traduzido para o português, estaria respirando como um peixe fora d'água, mas quem já frequenta o hospital já sabe o que é o termo, O paciente está gaspando, é uma ventilação normal. A ausência do pulso carotídeo, então na palpação você não sente o pulso. Midríase, nada mais é do que um reflexo simpático diante da parada. A ausculta cardíaca, na verdade a ausência dela, ou uma hipofonese de bolhas. E a monitorização cardíaca, isso no contexto de um paciente internado, hospitalizado, que no monitor a gente vai ver os ritmos de parada. E quais seriam esses ritmos de parada? Aqui a gente tem os quatro ritmos de parada: fibrilação ventricular, ataque ventricular sem pulso, atividade elétrica sem pulso e a sistolia. Lembrando que só os 2 primeiros são ritmos chocados. No primeiro momento, muitas vezes pode ser difícil reconhecer esses ritmos no monitor. A sistolia, a taquicardia ventricular sem pulso, a fibrilação ventricular, eles são até mais fáceis, mas uma atividade elétrica sem pulso muitas vezes pode gerar dúvidas. Então é importante sempre se acostumar, sempre ficar vendo eletro para poder se acostumar com esses ritmos e não ser surpreendido. Aqui, como deve ser o nosso primeiro atendimento ao paciente, isso num setor de pronto atendimento, que você não tenha muito recurso, ou até mesmo fora do hospital, numa cena do cotidiano, em que você só tenha na mão os seus critérios clínicos para fazer esse diagnóstico e tentar tratar da melhor forma possível. Então, a primeira coisa é checar o nível de consciência. Como a gente falou, o nível de consciência faz parte do diagnóstico. E a ventilação do paciente. Se o paciente estiver inconsciente, ventilando de forma anormal ou não ventilando, o primeiro passo é pedir ajuda. Ninguém consegue fazer uma RCP de forma adequada sozinho. Então, pedir ajuda e em seguida verificar o pulso carotídeo. Se o paciente tiver o pulso, você vai apenas se atentar à ventilação. Fazer de 10 a 12 incursões respiratórias por minuto, seja por AMBU ou por algum outro método disponível. Já se o paciente não tiver pulso, você inicia a RCP, inicia as compressões cardíacas, 100 a 120 por minuto. A gente vai botar no slide mais à frente como deve ser feito essa compressão. Mas enfim, terço final do externo, comprimindo 5 centímetros, deixando o externo voltar, mão dominante embaixo, ou seja, quem é destro com a mão direita, quem é canhoto com a mão esquerda. Deixar esse externo voltar para o sangue encher de coração, e aí na compressão esse sangue ir para o corpo, e para o restante do organismo. Então é muito importante que, tão quão importante é a compressão cardíaca, é também você fazer o relaxamento do externo. E uma vez
com 2 socorristas. O segundo socorrista garantir uma via aérea, inicialmente gerando uma abertura dessa via aérea, com a retração da mandíbula, com elevação do queixo, fazendo uma hiperextensão da cabeça. E com o ombu ali disponível, você pode fazer essa relação de 30 compressões para 2 respirações, para 2 ventilações. Então, são 30 compressões, elas são dependentes umas das outras. Então, são 30 compressões, você comprime 30 vezes e para fazer as 2 ventilações. Elas são dependentes, ou seja, o indivíduo não pode ventilar enquanto você está fazendo a compressão. Aqui, como deve ser feita essa compressão: mão dominante embaixo, 5 centímetros de profundidade no terço final do externo, deixando o externo voltar completamente para o sangue se encher, para o coração se encher de sangue. Aqui a abertura da via aérea, como deve ser feita, com a elevação da mandíbula, com uma mão no queixo, outra na testa, fazendo uma hiperextensão da cabeça. Claro que pacientes que você está suspeitando de traumas cervicais que geraram a parada cardíaca, um acidente de moto, um acidente de carro, um atropelamento, tem que ter mais cuidado com esses procedimentos. E quando chega o DEA? Quando chega o DEA, ele tem prioridade sobre a cena. Então não interessa se o paciente você está no meio da intubação do paciente, no meio da compressão cardíaca, no meio de um acesso venoso, você para o que você estiver fazendo e dá prioridade ao DEA. Quando o DEA chega, deve ser posicionado as pás, uma pá supramamilar e uma inframamilar. E se o ritmo for chocável, você deve aplicar o choque, e se não for chocável, você vai voltar à sua RCP. Aqui é a CLS, assim, qual seria a diferença da CLS para o BLS? É que na CLS é um suporte avançado, então você vai entubar o paciente, vai ter um acesso venoso calibroso, vai fazer a administração das drogas e vai fazer, no caso dos ritmos chocáveis, os choques seriados. Aqui no nosso fluxograma, no caso de um ritmo chocável, ou seja, numa fibrilação ventricular ou numa taquicardia ventricular sem pulso. Se o paciente está no ritmo chocável, você inicialmente vai fazer o processo normal, iniciando sua RCP, as compressões, 30 compressões para 2 ventilações, e quando o DEA chega, ele tem prioridade. Então você para o que está fazendo, coloque o DEA, verifique o ritmo. Se for um ritmo chocável, vai aplicar o choque. Vai fazer isso e após o choque você volta para RCP, volta para as compressões torácicas, volta para a ventilação, tenta entubar o paciente, tenta pegar um acesso venoso. Lembrando que as manobras de compressões cardíacas devem ser feitas de 100 cm por minuto durante 2 minutos. Depois disso você troca os socorristas. Sempre importante frisar isso. Após esse ciclo, após terminar o ciclo, você coloca de novo o DEA e verifica o ritmo. Se o ritmo permanecer chocável, você aplica o choque. Se for um ritmo não chocável, você volta para a RCP. Uma coisa importante a ser dita é que quando você intuba o paciente, as compressões que via de regra eram dependentes da ventilação, ou seja, você fazia 30 compressões, parava, fazia 2 ventilações. Agora não funciona mais dessa forma. Nesse caso, quando o paciente está entubado, as ventilações funcionam de forma independente, ou seja, você vai fazer a ventilação de 8 a 10 incursões por minuto, independente das compressões. Então não precisa mais parar as compressões para ventilar o paciente. Além disso, uma vez conseguido o acesso venoso, pode-se introduzir as drogas, a droga de eleição é a adrenalina, 3 a 5 minutos. Hoje em dia já tem vários artigos que mostram que a amiodarona e a lidocaína são também eficazes. O Cielo tem até um resumo do último ACLS mostrando a comparação entre essas drogas. A adrenalina continua sendo um padrão de escolha. Pode-se alternar entre a adrenalina e a amiodarona. E em relação à lidocaína, mostra-se muito mais como opção na ausência da amiodarona. E o fluxograma na CLS, no caso de uma sistolia e uma atividade elétrica sem pulso, que nesses casos não são ritmos chocáveis. Portanto, você começa a RCP, as suas compressões, 30 para 2, 100 a 120 compressões por minuto, durante
2 minutos ou 5 ciclos para trocar os socorristas. E aí quando o DEA chega, para o que está fazendo, coloca o DEA, verifica o ritmo. O ritmo vai ser um ritmo não chocável. E aí nesse caso você não vai aplicar o choque e volta às compressões cardíacas. Mesma coisa, 2 minutos ou 5 ciclos, 30/2, tenta intubar o paciente. Acabou o ciclo, verifica o ritmo, troca os socorristas. Se o ritmo do DEA for permanecer um ritmo não chocável, você volta para as compressões. Se for um ritmo chocável, você aplica o choque. Sempre quando nós estamos diante de um ritmo não chocável, seja sistolia ou atividade elétrica sem pulso, sempre devemos nos atentar à causa. O que está causando esse ritmo não chocável no paciente? Tem uma regrinha que nos ajuda a decorar quais são essas causas. É a regra dos 5Hs e dos 5Ts. Os 5Hs são hipovolemia, hipotermia, hipoxemia, hiper ou hipocalemia e hiperacidose. E os 5Ts são tamponamento cardíaco, trauma, pneumotórax, toxinas e trombose, no caso de infarto ou TEP. Uma coisa também que sempre é válida a gente falar é da RCP na gestante. Por mais que isso não seja um tema muito abordado, isso não é um tema que aparece muito nas provas, mas é uma coisa que é importante saber devido à particularidade desse tipo de paciente. A paciente gestante tem algumas particularidades, então essa paciente na ressuscitação cardiopulmonar também traz essas particularidades para a nossa conduta. Então, além de você iniciar as compressões cardíacas, ofertar oxigênio, você tem algumas alterações nessa paciente que você tem que levar isso para a sua decisão. E algumas delas são, por exemplo, colocar a paciente de decúbito lateral esquerdo para você aliviar a pressão intra-abdominal, aliviando a pressão ortocava e favorecendo a hemodinâmica dessa paciente. Um dos socorristas, no caso, um socorrista vai fazer a compressão cardíaca, o outro vai ventilar, mas é importante que um terceiro realize o desvio manual uterino para a esquerda também, para que também alivie essa pressão intra-abdominal, alivie a pressão ortocava, a ortocava e você consiga uma melhor estabilidade hemodinâmica da paciente. Fazer oxigênio, ofertar oxigênio de forma precoce, intubar a paciente também de forma precoce, não postergar a intubação. Se for um ritmo chocável, também aplicar o choque de forma precoce. Por quê? Porque essa paciente tem muito pouco tempo a perder. Todos os pacientes que estão em parada, eles devem ser tratados de forma intensiva e de forma rápida. Não tem dúvida quanto a isso. Porém, a paciente gestante ainda tem mais um problema, No caso, ainda tem mais uma particularidade que ela está carregando uma vida com ela. Por isso que, nesses casos, não deve se postergar a intubação nem o choque. Além disso, uma RCP sem sucesso numa gestante deve-se considerar uma cesárea perimorte após 4 minutos de ressuscitação cardiopulmonar sem sucesso. Então, 4 minutos de ressuscitação cardiopulmonar sem sucesso se considera a cesárea perimorte. Vale lembrar que a vida mais importante em jogo no momento é a da gestante. Então, por isso se considera esse procedimento, para tentar trazer essa paciente para uma estabilidade hemodinâmica melhor. Aqui nossas referências. É isso, qualquer dúvida vocês tragam essas dúvidas para a gente, seja no direct do Instagram ou nos nossos contatos. E é isso é só um início, vão ter novas aulas. Qualquer tema também que vocês achem relevante podem trazer para a gente. Obrigado.